Fala galera, espero que estejam bem. A gente está dando início a mais uma discussão das nossas aulas. A gente viu até agora um pouco da avicultura de postura, né? Esse setor, esse segmento da agropecuária de grande importância, que é responsável pela produção de ovos, maior parte consumida no mercado interno no nosso país, né? Agora a gente vai olhar um pouco para a avicultura de corte, tá? É outro setor, segmento relacionado à produção, à criação de aves, né? A gente segmenta então os dois setores, são diferentes, com estratégias diferentes. A avicultura de postura uma coisa, a avicultura de corte totalmente diferente, né? Embora seja a mesma espécie animal criada, as estratégias produtivas, como a gente já discutiu um pouquinho nas nossas aulas, elas são bem diferentes, tá? Então eu vou apresentar para vocês um pouco desse setor do agronegócio, da agropecuária, um pouco da dimensão, né, do contexto desse setor, desse segmento, dessa atividade da agropecuária, que é a produção de aves, a avicultura destinada ao abate, destinada à produção de carne, né? Então, para a gente começar a fazer essa discussão, a gente vai ver o tamanho desse mercado, né? Tamanho desse mercado. E vamos olhar para o alojamento de matrizes de corte, que é um dos indicadores mais importantes que a gente tem para dimensionar então o tamanho da atividade, né? Vamos pegar os dados de 2019, a gente vê ali, né, que em 2019 foram alojadas mais de 51,5 milhões de cabeças de matrizes de cortes no país. Isso é dados Brasil, tá? E são dados do relatório, do mais recente relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal, que foi publicado em 2020, né, com dados recentes até 2019. Então a gente vê como lá na avicultura de postura, avicultura de corte batendo recordes de produção, recordes de alojamento, né? Então 2019 foi um ano de recorde. Foi o ano que mais se alojou matrizes de corte de toda a história da avicultura do Brasil, né? Da avicultura de corte para a produção de carne. Então esse é um dado que nos mostra mais uma vez que o segmento da avicultura, tanto de postura, mas como a gente está olhando agora o de corte, ele continua em expansão, continua em desenvolvimento e tem muito campo para a gente poder atuar, tá bom? A produção brasileira de frango também bateu recordes em 2019. Nunca no país a gente tinha produzido tanta carne de frango como em 2019, né? Ela chegou ali a 13,2 milhões de toneladas produzidas no ano de 2019. Esse número ele nos mostra mais uma vez então o potencial desse mercado para a agropecuária brasileira, tá bom? E uma coisa muito importante e que diferencia bastante a avicultura de corte com a avicultura de postura é a destinação da produção. Se a gente olhar para o ano passado, ano de 2019, 68% da produção brasileira foi destinada ao mercado interno, né? E 32% à exportação. Essa relação entre mercado interno e exportação na avicultura de corte, né, ela é importante de a gente identificar. Por quê? Porque a avicultura de corte é um dos setores do agronegócio que mais exportam. A produção bovina, né, carne bovina, e a produção da carne de aves são os setores que mais exportam dentro da produção animal do agronegócio brasileiro, né? E boa parte então da produção de carne do Brasil é destinada à exportação. Isso traz uma configuração para o setor diferente. Como a gente vai ver mais a fundo nas aulas, algumas regras, algumas tendências que a gente segue são exigências de mercados externos, né? Então o mercado europeu, os Estados Unidos, alguns países eles têm exigências diferentes. Então a gente tem que sempre buscar atender essas exigências. Isso se reflete diretamente na forma como os animais são criados no sistema de produção, tá? O Brasil ele é o segundo maior produtor de frango do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. O Brasil ainda é o segundo maior produtor de frango do mundo. E essa porcentagem destinada ao mercado interno está muito relacionada ao consumo per capita. O que significa o consumo per capita? É quanto cada brasileiro consumiu de carne durante o ano de 2019.
E a gente vê que cada um então consumiu quase 43 quilos de carne de frango, né, no ano de 2019. Isso mostra que a gente ainda tem um mercado em franca expansão com potencial de ampliar, né? Tem outros países que consomem muito mais carne de frango do que o nosso. Então a gente ainda tem um potencial de expansão do consumo e consequentemente de crescimento da cadeia de todo o setor de produção, né? O que mais reflete são as exportações. O Brasil ele é o maior exportador de carne de frango do planeta, né? Desde 2010 a gente já está aí há 10 anos como líder na exportação de carne de frango do mundo, né? A gente exporta para mais de 150 países, para todos os continentes. Então é um setor que é muito importante para a balança comercial de exportação, tá? Quando a gente olha para a avicultura de corte, a gente já logo lembra da questão da exportação. Porque como a gente viu, 32% de toda a produção nacional é exportada e o Brasil é o maior exportador ao longo de muito tempo, né? E tudo isso se reflete na receita que o país recebe da produção de carne, né? Se a gente olhar para os dados de 2019, o Brasil obteve de receita da avicultura de corte quase 7 milhões de dólares, né? É um número estratosférico de receita advinda de um setor da agropecuária que é a avicultura de corte, tá bom? Então é muito importante a gente olhar para isso. E a gente tem várias formas de exportação dessa carne. A maior parte delas, a grande maioria da exportação, ela é feita através dos cortes. Então dos animais já os cortes separados, né? Exportação dos cortes separados. Mas também tem uma boa parte que é exportada inteiro, os animais inteiros. Esse dado é bastante importante, porque a gente vai ver na próxima aula as questões de estratégia de produção, de comercialização que as agroindústrias adotam, que os produtores eles aderem, e está diretamente relacionado à forma como os animais são preparados para a comercialização, tá bom? O que é importante a gente fazer de discussão nessa aula? Olhar para um dos maiores segmentos da agropecuária brasileira, a avicultura de corte, a avicultura destinada à produção de carne, né? Se a gente pegar os dados de 2018, indiretamente e diretamente, a avicultura de corte ela foi responsável por 3,5 milhões de empregos gerados, né? O que corresponde a 5% da população ativa do Brasil. É muita gente. Pensar que 5% de todo o Brasil, da população ativa, né, com capacidade de estar empregado, está no setor da avicultura de corte, né, é um número muito grande, que demonstra a força desse setor, desse segmento e a importância de a gente conhecer ele um pouquinho mais e de discutir sobre ele. Esse setor ele é baseado num sistema que a gente chama de integração, tá? De extrema importância a gente conhecer esse mecanismo de atuação do setor da avicultura de corte, que é onde muitos de vocês estarão inseridos quando saírem para o mercado de trabalho, tá bom? O que é a integração? O que é esse modelo de produção integrado que a gente chama? Que corresponde a 95% do sistema de produção de carne do Brasil, tá? É uma relação que se estabelece então entre a agroindústria e o produtor, tá? É uma parceria, né? O produtor ele é um parceiro da agroindústria, a agroindústria é uma parceira do produtor, e nessa relação de parceria, nessa relação de integração, eles fazem um contrato, né, de fornecimento e estabelece então essa relação que molda todo o setor, toda a cadeia de produção de carne de aves no Brasil, tá bom? Como é que funciona isso? O produtor ele é responsável pela construção das instalações, dos galpões, dos aviários e dentro das normas pré-estabelecidas. Então vamos dar um exemplo. Eu estou aqui numa região que eu tenho a Sadia como uma grande agroindústria e eu tenho interesse de entrar nesse setor da produção de aves integradas com essa empresa, né? Então eu vou chegar lá e falar, olha Sadia, quais são as exigências que vocês têm para eu me integrar a vocês?
Aí ela vai falar, olha, para construir o barracão, a altura do pé direito ideal é essa. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso depois, né? Ela vai falar, olha, eu preciso que a orientação de construção do barracão seja leste-oeste, por questões de correr o sol, né, durante o dia. Então ela vai trazer todas as exigências que ela necessita para integrar esse produtor. E essas exigências elas são muito baseadas nas experiências e nas demandas dos países importadores de carne do Brasil, né? De países que mais compram a carne do Brasil, elas ditam as regras, as agroindústrias seguem essas regras e elas repassam então para o produtor. Então o produtor ele fica responsável, é de responsabilidade econômica e de mão de obra, né? Para o produtor construir o aviário dentro das normas, então com forro, com tela, tudo dentro das recomendações da agroindústria, né? Os equipamentos também são de responsabilidade do produtor, então ele tem que comprar todos os equipamentos, os bebedouros, os comedouros, as formas de aquecimento dos pintinhos, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses manejos. Então tudo isso, né, é de responsabilidade econômica e de montagem do produtor. E lembrando que a exigência é sempre de adesão de tecnologia. Então ele sempre tem que estar buscando adequar as instalações, os equipamentos, na busca de cada vez mais tecnologia que vai saindo no mercado, né? Outra questão fundamental são todos os custos relacionados à água, relacionados à energia, à mão de obra. Tudo isso fica a cargo do produtor, né? Nessa relação de integração que a gente está começando a estudar. E para a agroindústria, então, o que sobra? A agroindústria ela é dona dos incubatórios, né? Da onde vai sair os pintinhos que vão ser criados. Ela é dona da fábrica de ração, né? Faz todo o processo de processamento e de fabricação das rações. Ela é dona do abatedouro, do processamento então desses animais, né, para a produção da carne, da marca comercial e do mercado. Então ela já tem toda essa linha estruturada, né? E o que ela faz então? Ela fornece para esse avicultor, né? Ela fornece ao avicultor o pintinho de um dia, né? Fornece a ração de todo o processo de produção, todo o processo produtivo e fornece a assistência técnica necessária, fornece o acompanhamento técnico daquela criação. E além disso é responsável por toda a logística da produção, tanto da entrega dos pintinhos, das rações. As rações elas são divididas, então toda semana chega um caminhão novo de ração, porque a formulação ela é feita de acordo com cada fase desse animal. Então toda a logística de transporte da ração da indústria até o produtor fica de responsabilidade da indústria nesse sistema de integração. Outra questão é a retirada desses animais, a apanha desses animais. O avicultor ajuda na relação de apanha, mas também é de responsabilidade da agroindústria a retirada dos animais do galpão e o transporte desses animais até o abate, né? Até o abatedouro, e aí o processamento, o embalo e a comercialização, né? Então é uma relação que se estabelece entre produtor e agroindústria, fundamental para a gente entender essa estrutura do setor. Então o que eu queria deixar para vocês nessa aula, né? Deixar para vocês exatamente essa complexidade da avicultura de corte, os números que a gente tem, a importância desse setor para a agropecuária brasileira, responsável por todos esses números, por uma boa parte da exportação, pela balança comercial, responsável pela geração de emprego, e que o sistema de produção ele é calcado, ele é baseado principalmente na integração, né, entre agricultor, entre avicultor, produtor e a agroindústria, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou à disposição, a gente vai se falando.